Direitos humanos, movimentos sociais, esse é o tema da conferência que encerra as atividades do 6º Colóquio Nacional de Direitos Humanos, que está acontecendo em Passo Fundo. Para falar um pouquinho mais sobre este assunto, nós convidamos o palestrante da noite de hoje, Bruno Cava, que é formado em Direito, mestre em Direito, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também um integrante da Universidade Nômade. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, ao PFTV. Boa tarde. Prazer estar aqui. A gente falou em Universidade Nômade e a gente quer conhecer um pouquinho melhor esse trabalho. Universidade Nômade é uma rede de ativistas e de intelectuais baseada no Rio de Janeiro que tem como proposta gerar conhecimento nas lutas por direitos e para as lutas por direitos. A gente publica revistas, tem a revista Lugar Comum, a revista Global Brasil, a gente publica mídias, tem um site também que é uninomade.net e dentro dessa rede a gente tem pesquisado as transformações que têm ocorrido no mundo político, no mundo jurídico, dentro desse nosso contexto de grande mobilização social, dessas lutas que foram disparadas no ano passado, principalmente em junho, com as ditas jornadas de junho. Pois é, um movimento interessante se formou no Brasil no ano passado, vem para a rua, né? E boa parte dos brasileiros esteve na rua. Como é que a gente pode historiar um pouquinho sobre isso que aconteceu? A gente pesquisa na Universidade Nômade, também lá no Labtec, no FRJ, as lutas e ocupações urbanas que estão se desenvolvendo principalmente nas cidades há vários anos. E se constatou que de alguns anos para cá houve uma mudança qualitativa na movimentação ativista. Essa mudança qualitativa ela mudou o lugar, mudou as estruturas por onde passam as mobilizações. Antes você tinha uma estrutura muito baseada em sindicatos, em movimentos sociais orgânicos, e hoje mudou. Então a gente está pesquisando quais são essas novas formas, as novas mídias, as novas maneiras de se organizar e se mobilizar politicamente. Então junho foi um momento que isso ganhou uma grande escala, não está mais passando despercebido, nem pelos grandes meios de comunicação, e a gente tem que tentar entender, tentar aprender o que está acontecendo para explorar o seu lado positivo, o seu lado construtivo, que é o que eu pretendo falar hoje à noite na palestra. Bom, você nasceu em São Paulo, mora no Rio de Janeiro, está no centro do país e ouve o que a respeito da organização de grupos em função de manifestações previstas agora para o período da Copa? São duas coisas, são dois fenômenos que eu acho que não dá para se analisar separado. Um é um fator global. Existe um ciclo global de lutas que a gente pode apontar um início em 2011 na Tunísia, foi para a Primavera Árabe lá no norte da África, no Oriente Médio, passou para as acampadas no movimento espanhol do 15 de maio, foi para o movimento Occupy americano e também tiveram algumas expressões aqui no Brasil, em Porto Alegre, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, movimentos das ocupas, que ocuparam praças no centro da cidade. Esse movimento já está nas raízes das formas de organização das jornadas de junho. E um outro, eu diria muito importante, fator local, que são as transformações da sociedade brasileira, que aparecem não só nas jornadas de junho, mas nos rolezinhos, aparece em toda essa inclusão que houve, que está ganhando uma expressão política agora, ou seja, uma tentativa de essa composição social que conquistou direitos nos últimos anos, está agora tentando também conquistar um lugar político dentro do país. Então, esses dois fatores podem ser analisados juntos e explicam bastante coisa. De certa forma, o país pode ficar em alguns setores inviabilizado em função dessas manifestações e daquilo que a gente ouve tanto falar por parte de alguns grupos, de alguns segmentos, em função da Copa? Existe um discurso que acentua muito o lado negativo, que acentua o lado destrutivo, como se fosse um bando de vândalos promovendo quebra-quebra, esse discurso que a gente vê bastante e que de certa forma cola um medo e cola um aspecto niilista, um aspecto, digamos assim, meramente destrutivo nas manifestações. Mas tem um outro lado também, tem um lado que é o lado da conscientização, que é o lado da organização, de formas novas de você gerar mídia, novos discursos que estão sendo gerados. Isso traz um ganho qualitativo político, traz um ganho qualitativo jurídico, ou seja, em termos de discussão de direitos, de como você produz os direitos na sociedade. Então, na verdade, o Brasil só tem a ganhar nesse processo das manifestações. Inclusive, dando um caráter à Copa também, social, de você discutir questões sociais na Copa, você não ficar meramente na questão esportiva, você poder discutir o Brasil, discutir a saúde, discutir a educação, a segurança, o modelo de segurança pública, modelo de ordenação do território, tudo isso é uma oportunidade grande para a gente poder ter destaque e visibilidade. Eu acho importante também. Felizmente, 2014, além de Copa do Mundo, tem eleições. O momento certo do brasileiro expressar a sua opinião. E aí também se espera grandes movimentos sociais para esse período? Sem dúvida. Eleições é um momento em que você ganha um destaque no cenário nacional de debate muito grande. Agora, nenhuma força eleitoral
na leitura pelo menos que eu faço, conseguiu capitalizar a força das manifestações. Ou seja, todas as instâncias que surgiam de organização, de produção de mídia, de agenciamentos no nível das bases sociais, nenhum dos candidatos, nenhuma das campanhas até agora conseguiu, seja entender, seja capitalizar eleitoralmente. Então acho que está em aberto ainda essa questão. Como que as forças partidárias, as campanhas eleitorais vão conseguir se abrir para essa potência toda que em junho apareceu, que está nos rolezinhos também, que está em várias manifestações da sociedade brasileira em transformação. Então isso é uma questão, eu colocaria em aberto, é uma questão que eu pensaria assim, como os candidatos e como as campanhas vão conseguir dialogar com essa franja de transformações. Bruno, em uma frase, só para a gente encerrar, e você que está liderando e também envolvido em vários movimentos, podemos esperar para os meses de junho, julho em diante no país, movimentos parecidos com o do ano passado? Sem dúvida, movimentos que vão trazer mais democracia e que vão problematizar questões essenciais, seja no projeto de cidade, seja no projeto de país. Boa sorte e sucesso na fala de hoje à noite. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada.